Você se considera mais narradora ou você se considera mais jogadora? Muito mais narradora, porque eu comecei a narrar exatamente porque eu já não tinha capacidade técnica, ou seja, habilidade para jogar. Né? Eu jogava CS, eu vim da época também do CS 1.5, enfim. Dust. Sou antiga Dust. Você era camper. Eu era. Tem os termos. Eu gostava mais de rushar, mas eu camperava às vezes. O que é rushar? Rushar é você sair correndo pra rush. tentar. Entendi. Pra tentar com a faquinha? matar o primeiro, com a faca na mão. Odeio que me matava com faquinha. Tem um moleque de 4 anos que morava em Rondônia me matando com uma faquinha. Mas você lembra na Lan House? Morreu na faquinha, você virava motivo de piada. Na Monkey. Exato. E piscava a lanterna em cima de você. Nossa, eu parei de jogar por causa que eu vi que os moleques que matavam tinha 12 anos de idade. Mas continua, por favor. E eu jogava CS, 1.6 na época. Depois ele virou o CSGO, eu não fui pra essa atualização. Falei, não quero continuar jogando CS 1.6 e tudo mais. E daí, nessa de não querer ir pro CSGO, atualização, eu fui pro League of Legends, que você falou que tentou, eu enfim. Não consigo. Pra difícil. Mim é um pique bandeira. É um jogo muito colorido, muitas ações ao mesmo tempo, mas eu fui. Fiquei um bom tempo lá, mas meus amigos todos estavam já no CSGO. E eu falei, poxa, vou tentar também. Então fui pro CSGO, tentei montar meu time lá, mas eu era péssima. Sabe, pessoa ruim? Eu era bem pior que você, com certeza eu era. E daí eu falei, poxa, já tô jogando esse jogo há muito tempo, eu vivo o CS, né? Então não vou abandonar agora só porque eu sou ruim. Só porque eu sou ruim é sacanagem. E daí eu passei a assistir alguns campeonatos e pensava, como que eu posso somar para um jogo que eu gosto tanto? Daí comecei a assistir o campeonato e tudo mais. Foi aí que eu vi que tinha uma voz que dava emoção, que me prendia na narração ali, me prendia assistindo. O campeonato já tinha essas narrações? Já tinha a narração. Sim. E daí eu falei, tô presa num jogo que eu não sei de quem, tá jogando contra quem, valendo não sei o quê. Por quê? Sim. Por quê? Tinha uma voz lá, trazendo todas as emoções, me sentir parte daquilo. E eu falei, eu quero ser essa voz. Eu quero levar emoção pra galera. E foi daí que eu comecei, assim, no estalinho, eu falei, vou ser narradora. Não tinha nenhuma formação, nem nada, foi do nada. Falei com um melhor amigo meu. Eu falei, Pedro, vou ser narradora. Daí ele falou, você não vai. Daí eu acho que eu nem queria tanto mal, mas eu fui. Sabe, de pirraça? Eu falei, vou sim. Enfim, hoje eu sou uma narradora oficial ali da Riot. E pô, sensacional. Você tem quanto tempo de narradora? Desde 2018. Ok, então você já tá fazendo várias participações. Aí eu queria saber o seguinte. Tá, eu fiz essa pergunta pra Kleber Machado, eu trouxe Kleber Machado aqui, foi muito legal. Só que assim, eu entendo a coisa do basquete, eu entendo futebol, porque eu nasci com futebol. Sim. E de repente lançaram o Valorant, tipo, do nada você tá narrando uma parada e tal. Como é que é o seu estudo pra você narrar? Porque você tem que saber das regras, imagino que deve ter uma coisa... Porque é videogame. Como é que narra videogame? Primeira coisa que eu faço quando eu pego uma modalidade nova é assistir campeonato. Eu fui convidada para fazer o campeonato de Free Fire com a Camilota na época e eu não sabia nada de Free Fire. Ela chegou e falou, mas eu quero você, um campeonato feminino, eu quero você tem um mês para estudar. Foi uma loucura, que era totalmente fora do que eu estava acostumada, né? Eu fazia campeonato de FPS, que é o de tiro, né? Primeira pessoa que a gente está acostumado. E o Free Fire é um Battle Royale, que é mais uma batalha com todo mundo, em campo aberto. Free Fire é aquele que você vai caindo. Exato. Aí cai, tem que sair dando tiro em todo mundo, matar, exatamente. Tal. Tem que pegar as armas no chão, enfim. Sim. É esse mesmo. E daí eu estudei, assisti muito campeonato, e anotação, mas o estudo só, né, assistindo não é o suficiente. Porque você tem que vivenciar a situação. Você tem que jogar. Então você tem que jogar. Né? Então você pra você saber a dificuldade do que o jogador tá passando. É a arma que funciona melhor pra counterar a outra, né? Pra ser. Cara, mas agora você me deu uma ideia. Será que o Kleber Machado joga futebol pra ele entender o futebol? Eu não imagino o Kleber Machado cruzando uma bola. Mas deve ter assistido, né? Assistido, mas ela joga. Ela tem uma vantagem que o cara não tem. Mas ele falou aqui na entrevista que ele bate a peladinha lá na época da Globo. Mas ele pula salto com vara, você entende? Ela vai num lugar, ela vai num lugar que o céu é o limite. Ela pode aprender tudo. O Kleber Machado quer narrar lá, porra, nado sincronizado. Ele vai lá põe a sunguinha pra entender? Não vai. Mas falar. Então você é melhor nisso, porque você vivencia de fato. Sim. Em partes, porque eu sou mãe de 2 crianças, então é bem complicado jogar ainda nesse tempo, né, de estudo, de assistir, de narrar e jogar é complicado. Mas, por exemplo, para entrar pra Riot, eu entrei pra Riot sem ter jogado nenhuma partida de Valorant. Foi puro estudo. Estudei muito. Acho que ninguém sabe disso, inclusive, acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. E consegui, né? Trouxe narração, obviamente, depois de um tempo comecei a jogar para entender mais. Mas o estudo teórico que a gente diz assistir no campeonato é pra gente entender um pouco mais do cenário, das equipes que estão participando. Quem é o melhor time, igual você falou, quem que é o Real Madrid, quem que é o Messi, quem que é, enfim.
Então a gente faz esse estudo desse ecossistema inteiro para poder trazer a informação correta, né? De quem está jogando em qual time, como que vai ser a adaptação de jogador que foi jogar lá para fora. Então esse estudo é todo um ecossistema. Você tem que saber as regras do jogo, saber como funciona o seu cenário atual e daí saber esse modo de você jogar, né? Você está jogando dentro da partida, como que funciona uma habilidade contra tal outro jogador. Então esse daí entra um modelo mais técnico de você entrar e jogar. Mas aí vem minha dúvida, vamos lá. Por exemplo, o cara que joga futebol, sei lá, o Claudinho Capixaba, ele não joga basquete, ele joga só futebol. Perfeito. O cara que joga Valorant, ele joga Free Fire? Existe assim, tipo assim, um atleta brasileiro de alta performance que ele joga 4 jogos assim diferenciados e ele é muito bom e tal, ou é impossível? Ao mesmo tempo é impossível. Por que é impossível? Porque você tem que se dedicar muito. Hoje em dia, né, é uma profissão, você ser atleta de esportes, então você dedica 8 horas, 10 horas por dia no seu time, no seu treino. Tanto teórico, assistindo alguns jogos, quanto jogando ali. Então você não consegue dividir o seu tempo para jogar outras modalidades ele pode até ser de alto nível. Ele pode ser mediano, se jogar em duas modalidades ao mesmo tempo. Mas ele não vai ser o cara que vai fazer a diferença.